Foi um caso pesado de se cobrir, porque, né, a população muito em cima da mídia o tempo inteiro. Cada detalhe sobre os personagens envolvidos era notícia. Eu acredito que não teve a repercussão do tamanho que merecia o caso. Mas o péssimo jornalismo policial, policialesco, tem o costume de tratar essas histórias como estatística, de objetificar essas vítimas. Esse caso, eu acho que ele sempre vai estar vivo por conta desse mistério, né? Por conta do que aconteceu, por que eles não confessaram, por que eles estão juntos até hoje. Isso gera uma série de teorias. E essas teorias da conspiração não têm o menor sentido, não é assim que as coisas funcionam. Para mim, é um dos casos mais terríveis, mais chocantes que já aconteceram contra crianças aqui no Brasil, apesar de ser pouco falado e pouco lembrado. Foi um caso como se fosse comum. O Folha levou com muito detalhes o caso, né? Com muitas fotos, muitos vídeos, muitos depoimentos, muitas imagens. Isso marcou demais a cidade, né? Porque eram, enfim, 2 crianças. E aí, por dias e dias, toda a mídia do mundo, praticamente aqui, cobrindo isso. É um caso de muita repercussão aqui. Então, até hoje, é uma ferida que ainda está aberta em Ribeirão Pires, com certeza. Até hoje se cita o caso Isabela Nardoni como o grande caso da crônica policial no Brasil, aquele que mais chamou a atenção. Então, tudo que tem a ver com esse caso gera uma repercussão muito grande. Ainda hoje, tudo isso acaba ficando no imaginário popular e ainda gera muita atenção. Eu acho que ele virou uma referência, né, de um crime hediondo. São esses que marcam o imaginário nacional, que envolvia uma certa frieza, uma certa crueldade, e criança envolvida, criança de classe média, num condomínio de classe média, né, num prédio de classe média. Rende tanto esse caso que foram feitos documentários, filmes, né? O caso Nardoni é um desses casos que as pessoas ficaram vivamente buscando informações para tentar montar o quebra-cabeça, né? Esclarecer o que aconteceu. O lamentável é que nem a polícia, nem o Ministério Público foram 100% sinceros, né? Eu acho que esse caso serve como exemplo de como muitas crianças pedem socorro ao poder público e não recebem a resposta adequada. O que você tem de João Vitor e Igor por aí com as pessoas olhando, continua sendo exatamente igual você teve em 2008. Acho que mudou pouquíssimo. E olha, eu sou otimista. Eu sou uma pessoa otimista, embora não pareça depois dessa minha frase. Agora, a gente precisa ter memória. O Brasil, ele não tem memória. Ele não vê o passado. Ele não lembra do que aconteceu há 10 anos. Isso já é um fato. Então, eu acho que a grande lição que a gente, como sociedade, deveria ter aprendido, e infelizmente não aprendemos, é que a gente precisa ouvir as nossas crianças. Salvar crianças de hoje. Salvar crianças de hoje. De se repensar o papel do Conselho Tutelar, porque os indícios são muitos, só que o processo é extremamente lento e acontece o que aconteceu, não só com esses meninos, como outros casos envolvendo crianças que vieram depois. O caso Isabela é um exemplo de exagero na cobertura, não resta a menor dúvida. Eu acho que se a polícia fizesse uma reflexão verdadeira, ela deveria aprender com o caso Nardoni.
um principal aprendizado. Tentar se afastar demais dos holofotes. O jornalismo tem que ser imparcial, mas ele não pode ser incoerente. Um caso desse, né, hediondo como foi, você tem que dar a importância real que ele tem para a sociedade, porque aquele caso, você tem que acompanhá-lo e fazer com que ele sirva de exemplo. Você tem uma ideia, esse caso foi tão emblemático que o Conselho Tutelar de todos os municípios do ABC, eles investiram forte na formação dos conselheiros depois desse ocorrido. E isso graças à imprensa, né? Porque se fosse fechado a Ribeirão Pires, ao Folha, ou aos outros jornais que aqui cobriam, ia ser um caso local, ia ter repercussão aqui dentro. Agora, como tomou uma proporção nacional, então acho que a imprensa fez seu papel. É um caso que foi tratado como um casinho a mais de um desses, não sei o quezinho, alerta, plantão policial, etc., que tem na televisão. Se você pegar a página de um jornal, o caso Isabela Nardoni vai estar em destaque, mas você vai ter outros subdestaques ali. Ah, no Nordeste ou no interior de São Paulo aconteceu a mesma coisa e tudo, né? Só que, de verdade, a imprensa não tem equipes para estar em todos os lugares e cobrir com a mesma intensidade todos os casos que acontecem. Certamente houve excessos nisso, mais do que uma vontade manipuladora. Todo caso que envolvia criança, existia esse medo iminente de que fosse mais um caso como os Nardoni, o que não aconteceu, evidentemente, com o João e com o Igor, e a explicação é óbvia. A gente mora num país absolutamente racista e classista, e tanto o João quanto o Igor são meninos pobres e negros. Dizem na época, tá? Eu vou falar dizem no geral, porque eu não tenho nem como acreditar isso, mas que como foi num edifício, num bairro de um poder aquisitivo maior, que é um prédio, e é um casal também de uma classe média mais alta, então isso acaba ganhando mais visibilidade, o que é péssimo a gente pensar isso, porque a maioria dos crimes acontece nas periferias, né? Onde o Estado não consegue atuar com segurança. Muita gente se lembra de vários casos. Muita gente me procura para, vamos levantar um projeto sobre isso, sobre aquilo. São sempre as mesmas histórias. E a história do João e do Igor nunca está entre elas. E eu acho isso muito simbólico. Simplesmente porque o Brasil esqueceu essa história. A gente pode elencar alguns motivos, mas saber mesmo por que isso ganhou visibilidade, eu acho impossível saber. O jornalismo, eu acho que ele tem um erro, que ele olha muito todo mundo olha para o mesmo lado. Você vê os jornais, os sites, eles são muito parecidos. É angustiante, eu acho, a semelhança. Parece que você está lendo a mesma coisa em todos os lugares. As redações não decidem o que vai para o ar. Quem decide o que vai para o ar e o que fica no ar, principalmente, são as pessoas que estão em casa, assistindo televisão, clicando nos sites de internet, ouvindo rádio, comprando jornais, comprando revistas. A imprensa trata isso, né, e tratou isso na época como se esse fosse um destino esperado. É como se a sociedade fosse mais tolerante quando as vítimas são 2 meninos negros. E eu comprovo essa minha fala propondo uma reflexão e uma comparação à repercussão desse caso, à morte da Isabela Nardoni, uma menina branca de classe média que provocou uma extrema comoção nacional, porque a elite, né, e porque as pessoas que comandam os veículos de comunicação enxergaram na Isabela seus próprios filhos, o que não aconteceu com o João Vitor e com o Igor. Dos Nardoni, você sabe, todo mundo lembra, né? Não existe uma pessoa que você pergunta, que você fala da Isabela Nardoni, ela não vai saber alguma coisa sobre o caso. Dos meninos de Ribeirão Pires, é raríssimo quem lembra o que aconteceu com eles.